Então, como pediatra, eu tenho algumas preocupações que alguns clientes me perguntam, me pedem, me informam sobre higiene das pessoas, mas o que fazer com a higiene das crianças, particularmente dos bebezinhos? Você sabe, você solta um bebezinho de 8, 9 meses, eles saem engatinhando no chão com a mãozinha e depois eles nessa fase, é a fase da oralidade, eles têm uma grande probabilidade de enfiar essa mão na boca, né? Então vai aumentando a chance. Então, quando a gente fala em cuidados, quando a gente fala em cuidados de transmissão de doenças, seja do coronavírus, seja de outras infecções, seja do H1N1, seja do sarampo, seja qualquer dessas doenças infecciosas, ou diarreias, ou pneumonias bacterianas, tal, é preciso lembrar que as crianças também precisam ser cuidadas, né? Então, se alguém na família tem o vírus ou teve um diagnóstico, está no lugar, as crianças, depois de andar no chão, de andar em lugares e tal, tem que ser lavadas as mãozinhas dela, com água e sabão direitinho, tomar cuidado, dar o banhozinho 1 ou 2 vezes por dia bem direitinho, com sabão e tudo, porque isso é importantíssimo, né? A gente precisa tomar cuidado, cuidado com as chupetas, com os bicos de mamadeira se a criança não está amamentando, espero que a maioria esteja sempre amamentando e que a chupeta seja muito pouco usada. Tudo isso é fase de contaminação. Graças a Deus, até agora, a incidência da doença em crianças é muito pequena. Eu acho que não é porque elas não sejam baixas em imunidade, mas é porque elas são menos expostas, elas não saem tanto para a rua, elas não vão tanto em lugares cheios de gente, as pessoas pensam nisso e protegem as crianças nesse sentido. Mas é importante a gente sempre lembrar que sempre tem os famosos beijoqueiros de bebê, sabe? Aquele pessoal que chega e sai beijando a boca, às vezes beijando a mão, pega a mãozinha do nenê. Cuidado, crianças não foram feitas para serem beijadas desse jeito por qualquer pessoa, sobretudo nos primeiros meses. Eu tenho um vídeo importante sobre os primeiros 1000 dias, em que eu falo sobre a imunidade dos 2 primeiros anos de vida, que ela é menor, por isso que as crianças têm mais infecções que os adultos nessa fase. Então, nessa fase, as crianças devem ser protegidas, devem evitar levá-las em lugares de aglomeração, devem evitar de ir em shopping, devem evitar em lugares muito barulhentos, cheios de gente, e principalmente, elas, sempre que houver qualquer dúvida de que elas estejam contaminadas, puseram a mão no chão. Agora, você põe ela para engatinhar em cima de uma mesa onde alguém que estava com uma máscara contaminada tossido pôs a mão. Lá tem coronavírus, então precisa tomar cuidado. Então a limpeza, a esterilização é muito importante, inclusive em cima dos móveis onde as pessoas tocaram, se existe gente com suspeita de coronavírus. E, evidentemente, as vacinas também se aplicam às crianças. Essa epidemia de sarampo que ocorreu, infelizmente, foi porque alguns grupos esqueceram de fazer as vacinas, porque isso é realmente uma coisa muito séria, muito ruim para as crianças e para a saúde pública. É por isso que voltou a aparecer uma epidemia de sarampo no Brasil, que há muito tempo não tinha. Gente morreu de sarampo. Então nós não estamos falando só do perigo do coronavírus, nós estamos falando do sarampo, nós estamos falando das outras doenças. Olha, só para quem não sabe, hoje não tem mais varíola no mundo por causa da vacina antivariólica, que matava muita gente no passado. Praticamente em cada 10 mortes, uma era por varíola na antiguidade. E graças a Deus, graças ao Jenner, que ele descobriu a vacina, né, que chama vacina porque era as pústulas que se formavam na vaca, nas tetas da vaca, ele descobriu que as pessoas que faziam a higiene no leite da vaca não tinham varíola, porque ali era um vírus mais benigno, mais que imunizava, e ele foi através das crostas dessas pessoas que pegavam a vacina, né, saindo da teta da vaca. Por isso que vacina chama vacina, porque vem de vaca, né? Então, na verdade, essas pessoas se imunizavam mais. A mesma coisa acontece conosco. E que as crianças são grupos, como os velhinhos, que devem ser mais cuidadosos nesses contatos na higiene para qualquer doença. E particularmente agora nessa epidemia. Mas não esqueçam, todo mundo tem que fazer a vacina antigripal comum que nós temos do H1N1. Nós não temos uma vacina ainda do coronavírus, vai demorar para chegar. Mas o H1N1, ele protege contra essa doença da H1N1 e, evidentemente, cuidado também. Às vezes tem vacinas que a gente pode dar, como a vacina antipneumocócica, que protege contra a pneumobacteriana e outras doenças graves bacterianas, como hemófilos influenza. Ou seja, prevenção, e eu sou um pediatra que trabalhei em medicina preventiva no começo da minha história, e até hoje sou um preventivista amador em pediatria, gosto muito da puericultura e da prevenção. É fundamental que as pessoas saibam que precisam se vacinar, se cuidar e se higienizar e evitar grandes aglomerados. Tá ok?